Autoridades portuguesas sobre as políticas de língua educativa destinadas aos lusodescendentes em contexto diaspórico. Vai ser uma audiência por videoconferência. Penso que já estaremos em condições de iniciar. Muito boa tarde. Estão a ouvir em boas condições? Estão-nos a ouvir? Sim, perfeitamente. Estão a ouvir em boas condições? Eu estou a ouvir. Creio que o meu colega Amadeu Batel precisa de ligar o microfone. Sim. E o meu colega Fernando Campos, não sei, eu vi a imagem dele, mas não sei se estará a ouvir ou não. Sim, está a ouvir. Ok. Pronto. Estamos em condições de começar a reunião. Muito obrigada. Eu começava naturalmente por cumprimentar e dar as boas-vindas aos senhores conselheiros Flávio Alves Martins, conselheiro Amadeu Batel, e pedia que me confirmassem o senhor conselheiro Pedro Rupio. Sim, eu sou o conselheiro Pedro Rupio. O senhor presidente Flávio Martins não vai estar presente nesta reunião, vai estar representado pelo vice-presidente Amadeu Batel. E também está presente o conselheiro Fernando Campos, como presidente da Comissão do Ensino Português no Estrangeiro, dentro do Conselho das Comunidades Portuguesas. Muito obrigada. Recordar então a grelha de tempos. A entidade visitante tem uma intervenção inicial com a duração de 10 minutos, em que poderão explanar os vossos pontos de vista sobre esta matéria. Depois seguir-se-á intervenções dos grupos parlamentares, que terão 3 minutos cada, para colocarem as questões e fazerem as considerações que muito bem entenderem. E no final a entidade terá mais 10 minutos para responderem às perguntas dos senhores deputados. Portanto, poderão gerir o tempo da forma que muito bem entenderem. E eu passava desde já então a palavra aos senhores conselheiros. Façam favor. Pronto, então cabe-me a mim fazer esta introdução, e já agradecer. Eu sou o Amadeu Batel, sou vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e sou português, não residente em Portugal. Está-se a ouvir mal. Está-se a ouvir mal? Está-se a ouvir um bocadinho mal. Vamos tentar novamente? Agora é que não conseguimos. Vou tentar então. Um bocadinho mais alto, se calhar um bocadinho mais alto. Pronto, vou tentar mais alto ainda. Não, acho que assim já se consegue ouvir. Muito obrigada. Ok. Pronto, o Amadeu Batel, sou português residente na Suécia há 59 anos e sou vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Desde já agradecer a forma rápida, célere com que nos responderam aos nossos dois propósitos. O primeiro era analisar de forma crítica os argumentos considerados inconsistentes e, para não dizer, uma narrativa e, desculpa, uma descortesia algo descabelada da resolução do projeto PS sobre o ensino português no estrangeiro e em segundo lugar, também iniciar aquilo que a nosso entender seria uma análise, uma reflexão sobre algo que nunca foi feito nos 50 anos do ensino português no estrangeiro, que é uma análise e reflexão sobre se na realidade é necessário salvar a língua portuguesa na matriz identitária dos portugueses e dos outros descendentes não residentes. Portanto, esta questão talvez poderemos abordá-la nos últimos 10 minutos. E, portanto, estas duas eram as duas notas iniciais, se bem que, repito, esta análise e reflexão nunca realizada no seio das nossas atividades tem aspectos que são, que são considerados importantes a nosso respeito, até porque Portugal não tem um documento identificador das políticas linguísticas nacionais e, não sei se os senhores deputados e os seus deputados conhecem algumas, que nós saibamos, não existe nenhuma lei quadra para as línguas em Portugal. Mas isto é uma outra história, talvez possamos mais tarde, numa outra altura, ter a oportunidade de abordar com os senhores deputados e os senhores deputadas. Em primeiro lugar, portanto, a questão também se prende com
uma análise crítica às abordagens que foram apresentadas no projeto de resolução do PS, as quais certamente têm conhecimento, e para que seja mais explícito, eu iria muito rapidamente abordar algumas delas para que fique bem claro que os motivos que nos levaram a responder a este projeto de resolução têm a ver com a forma, digamos, pouco clara e uma forma também com poucas bases científicas que foi lançada no Parlamento. A primeira tem a ver com uma questão continua a ser um mantra, quer dizer, continua a ser manifesta a capacidade do PS e dos governos por si liderados em saber distinguir as políticas orientadas para a estratégia global e para a internalização da língua portuguesa das políticas dirigidas às crianças e jovens lusodescendentes no quadro da rede europeia e contexto diaspórico. Portanto, estamos perante, isto fica bem claro, estamos perante estratégias com objetivos diferenciados e no qual se têm tomado opções lesivas dos direitos linguísticos, culturais e identitários dos lusodescendentes à luz do articulado constitucional. Aqui, repito, põe-se a tal questão que queremos abordar se valerá a pena salvar a língua portuguesa, salvar a língua portuguesa como na matriz identitária das crianças jovens e lusodescendentes residentes fora do país. Depois, esta questão que também é importante referir é que o governo português cola-se de uma forma clara às políticas de assimilação linguística e cultural dos países onde residem os crianças e jovens lusodescendentes. E, portanto, é bom também referir que não se devem confundir a assimilação linguística e cultural com uma integração culturalmente diferenciada que aceite o multiculturalismo e a diversidade do mundo de 7.000 línguas e culturas. Uma outra questão que convém também referir aqui é que não se pode misturar o português como língua de comunicação internacional, o valor económico da língua portuguesa, a questão do português como uma língua policêntrica que, em parte, também divide com o Brasil algumas responsabilidades na questão do prestígio da língua portuguesa e outras questões que têm a ver com numa lógica do português como língua internacional, repito, o ensino, uma política linguística, o ensino do português para crianças e jovens lusodescendentes, tendo o português como língua materna ou língua primeira. Portanto, esta é uma primeira crítica que queríamos fazer à questão do PS, que insiste, repito, é misturar aquilo que não se pode misturar. O PS também declara de forma categórica ser o conhecedor da realidade das comunidades, afirmando ser errado que a mudança de tutela no regime jurídico do EPE não terem constituído as causas dos atuais problemas do ensino. Observa, no entanto, que houve uma mudança de paradigma, na qual tanto a mudança de tutela como o novo regime jurídico trouxeram uma ambição e rigor do EPE. E em que se consubstancia este rigor e esta ambição? A adopção do quadro europeu de comum de referência para as línguas, elaborada pelo Conselho da Europa, não veio estrangeirar os jovens portugueses, nem anular o ensino da língua materna, mas sim trazer mais qualidade pedagógica. Ora, o PS omite claramente em que se traduziu a mudança de paradigma. Esta mudança foi de facto operada com a ambição de, através da imposição ideológica dos governos em obrigar os lusodescendentes que no processo de ensino e aprendizagem terem de aprender a língua portuguesa como língua de herança, e aqui a língua de herança é como sinónimo de língua estrangeira. Repito, existe no português língua de herança, uma relação sinonímica entre o português língua de herança como língua comunitária, língua minoritária, língua primeira, língua materna e também língua estrangeira. A opção que foi feita é uma opção de claramente língua estrangeira, e esta opção de língua estrangeira esta opção não é uma opção neutra, é uma opção que leva a opções de natureza formativa e didática, das quais podemos também relevar as questões que se colocam com os programas, os conteúdos programáticos, os materiais didáticos
as avaliações dos escritores avaliativos e como se os portugueses, as crianças e jovens portugueses que estão neste ensino tivessem uma competência nula em português. Portanto, esta é uma opção que não é neutra e a opção que os portugueses e os outros descendentes estão a aprender o português como língua de herança, numa relação sinónima com o português língua estrangeira. Portanto, na verdade, a adoção do quadro europeu comum de referências de línguas veio estrangeirar as crianças e jovens portuguesas, sobretudo na modalidade do ensino integrado, onde, repito, a maioria dos alunos são estrangeiros. A maioria dos alunos são estrangeiros e, além disso, como o culto PS veio significativamente anular a língua materna, visto o ensino ser de português, língua estrangeira. Contra a outra asserção, no qual o quadro europeu comum de referência de línguas terá trazido mais qualidade pedagógica, apraz-nos interrogar o seguinte, isto também fica à vossa consideração, com fundamentação empírica que a avaliação sistémica é produzir esta afirmação, sabendo-se que o ensino paralelo, que é uma outra modalidade de oferta de ensino, a organização dos ambientes de aprendizagem são pouco propícios a qualquer êxito das aprendizagens, com turmas compostas de vários alunos de diferentes faixas etárias, desde os 6 anos aos 15 anos de idade, e níveis de proficiência linguística. Dividimos, ao contrário do PS, que os professores tenham as valências competenciais adequadas em português língua estrangeira para gerir na sala de aula os ambientes de aprendizagem em tal ensino paralelo. E vou terminar esta análise crítica que se prende com questões que aqui não nos escaparam inicialmente, que têm a ver a questão que se coloca com designações puramente racistas, de racismo linguístico, que foram apresentadas e que nos deixaram extremamente tristes. Diz o PS, o pior é mesmo quase a xenofobia sem sentido que refere os cursos que são dirigidos a estrangeiros e que os portugueses são discriminados. Esta afirmação, como já foi referido, aliás, atrás, insere-se num quadro de posicionamentos de natureza linguicista, que tem a ver com o racismo linguístico, impróprios de um partido que se advoga defensor da pluralidade e diversidade linguísticas, ao vir qualificar de xenófobos os peticionários de todos os que o Conselho de Comunidades Portuguesas defendem a importância da língua materna na matriz identitária dos outros descendentes. Portanto, terminaria também que foram também inicialmente avançados posicionamentos de natureza de racismo linguístico, que o português deixou de ser uma língua de gueto, que preza aos guetos, e uma língua de imigração. Estas questões são extremamente graves, vindas das simpatias com um partido que se diz liberal, que se diz plural, que aceita a diversidade linguística e cultural. Portanto, estas são a análise crítica. Depois, numa segunda parte, teremos talvez a oportunidade de responder a algumas questões e, sobretudo, entrar naquela questão que tem a ver com a reflexão que está a fazer sobre as políticas linguísticas e educativas no português no estrangeiro, coisa que jamais foi realizado e o Conselho de Comunidades jamais foi consultado, nem pelos governos, nem, inclusive, pela Assembleia da República, geralmente. Portanto, obrigado por esta intervenção. Desculpe estar a falar muito rapidamente, mas o tempo também é o que é. Muito obrigada por esta intervenção inicial. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. É uma satisfação muito grande poder estar aqui na reunião, na Comissão de Educação. No entanto, eu gostaria de dizer algumas coisas introdutoriamente. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar os senhores conselheiros das comunidades, reiterar o nosso maior respeito pelo conceito das comunidades e pela importância que tem na sua relação de proximidade com as comunidades portuguesas. Nós, nesta sexta-feira, vamos ter uma discussão na Assembleia da República, precisamente, para fazer uma alteração da lei que regula o funcionamento do Conselho das Comunidades, e o nosso propósito é, obviamente, de procurar dignificar e valorizar o Conselho das Comunidades no âmbito das suas competências, no âmbito das suas funções. Gostaria de dizer, no entanto, que me parece um pouco, e com todo o respeito e tratando com toda a maturidade que o Conselho das Comunidades deve ter, e
relativamente ao qual assim deve ser considerado, que parece um pouco estranho e talvez eu diria mesmo um pouco absurdo que o Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades, tenha pedido esta audição à Comissão de Educação, que não é a Comissão competente, é a Comissão dos Negócios Estrangeiros, que trata das questões relacionadas com o ensino do português no estrangeiro, o que até criou aqui uma certa dificuldade relativamente à acumulação das agendas. Mas gostaria de dizer que o Conselho das Comunidades vem aqui expor a sua opinião, uma opinião que todos nós já conhecemos pela quantidade de vezes que já ouvimos relativamente à forma como o Conselho das Comunidades considera que deve ser o ensino do português no estrangeiro. É claro, nós temos uma visão completamente oposta relativamente àquilo que o Conselho das Comunidades pretende quanto ao ensino do português no estrangeiro e, muito honestamente, incorre aqui num conjunto de erros de apreciação e até em alguma deselegância relativamente à forma como considera os professores no EPE, considerando que eles são incompetentes para fazer a gestão da sala de aula. E depois também relativamente à própria sala de aula e à diferente composição que tem, naturalmente, que é a forma de conseguir juntar as turmas e, portanto, há níveis de proficiência linguística que são variados em função dos alunos que existem e isso, obviamente, tem que ser levado em consideração e, de outra forma, provavelmente, nem sequer seria possível fazer as turmas. Parece-me que o Conselho das Comunidades deve manter a sua posição enquanto órgão de consulta do Governo. Eu julgo que isto é da maior importância porque é uma questão de credibilidade do próprio Conselho das Comunidades. Não me parece que compita ao Conselho das Comunidades fazer manifestos ou subscrever petições, porque pensava-se que aquela petição Português para Todos, que tem efetivamente um título até relativamente sonante, era uma iniciativa da sociedade civil. Não é uma iniciativa da sociedade civil, é uma iniciativa, percebe-se agora, do próprio Conselho das Comunidades e eu julgo que o Conselho das Comunidades, para manter a sua credibilidade, para manter a sua natureza enquanto órgão consultivo, deve preservar e deve saber defender a sua credibilidade junto das próprias comunidades e junto dos órgãos que deve consultar. E, portanto, eu julgo que isto em nada contribui. De qualquer maneira, eu não vou alongar muito mais, só dizer mais duas coisas. Em primeiro lugar, é completamente absurdo dizer que o ensino do português no estrangeiro veio estrangeirar os alunos do ensino do português. Como é que se ensina português? Quando se ensina português não se está a ensinar chinês, está-se a ensinar português e, portanto, o objetivo é que todos os jovens que aprendem possam ter essa proficiência linguística. E, na realidade, há muitos que têm níveis de proficiência porque são filhos de casais mistos, por exemplo, e que não têm o mesmo nível de proficiência. Há pais que não falam com os filhos em casa e, portanto, têm essa dificuldade logo à partida nas aprendizagens do português. E depois, vou terminar já, contestamos, obviamente, uma perspectiva que diz que o ensino da língua materna tem que ser só para os portugueses e que estamos a discriminar. Não. Nós não discriminamos ninguém. Os jovens que são oriundos dos países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Brasil, não podem aprender a língua. A língua portuguesa é uma língua global e é assim que deve ser entendida. É a quinta ou a sexta mais falada no mundo e deve ser valorizada dessa forma e deve ser valorizada também a partir do próprio ensino do português no estrangeiro. Portanto, este tipo de manifesto parece-nos que manifestamente não cabe nas competências do Conselho das Comunidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Dinis Ramos. Senhora Presidente, senhores deputados, cumprimento também o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas e agradeço naturalmente a exposição feita. Senhores deputados, o português é a língua oficial de mais de 260 milhões de pessoas. São, portanto, 260 milhões de pessoas que, por esta via, de forma mais ou menos direta, mantêm uma ligação identitária a Portugal. Factor que, por si, é representativo de toda uma dimensão
de valor e potencial cultural, económico e social para o nosso país. Nesse sentido, para o PSD, qualquer obstáculo permanente e duradouro que se traduza num desinvestimento do ensino do português como língua materna deverá ser visto com bastante cautela. O número de alunos a frequentar a rede oficial de ensino do português no estrangeiro tem caído desde 2008, facto que, diga-se, se acentuou com a introdução da propina. Medidas excepcionais em tempos excepcionais não se deveriam, no nosso entender, tornar definitivas. Ainda para mais, se avaliados e pesados os seus custos-benefícios, houver um potencial de retorno cultural. Situação para a qual o Conselho das Comunidades Portuguesas tem alertado e para a qual o Governo, em funções sublinhe-se desde 2015 e, portanto, com tempo mais do que suficiente para avaliar o real impacto desta situação, não se tem de veras mostrado sensível. O PSD defende, por isso, que se encontre uma situação, digamos, de equilíbrio. Em momento algum nos vamos opor à eliminação desta propina, claro, desde que essa eliminação não ponha em causa a própria manutenção do ensino português no estrangeiro. Apelamos ainda ao Governo que ouça o Conselho das Comunidades e, com os dados de gestão que possui, próprios de quem está em exercício de funções, tome uma decisão ponderada. Nota ainda, Sra. Presidente, para terminar a minha intervenção, do seguinte: o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, o Dr. Paulo Cafofo, afirma que o ensino do português no estrangeiro está a recuperar. Mas estes dados, no entanto, deixaram de constar no Observatório de Imigração. Situação que o PSD lamenta e que pretende ver corrigida no sentido de apurar a verdade dos factos. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Bittar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial ao Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas. No fundo, nós estamos aqui a discutir, tal como disse o Sr. Conselheiro Amadeu Batel, estamos aqui a refletir sobre se é necessário, só se vale a pena salvar a língua portuguesa. Isto parece-me consensual, é necessário. E esta é uma matéria a que o Chega já é sensível, não é de agora. Nós apresentámos um projeto de lei justamente para promover o ensino de português de qualidade no estrangeiro e também propunhamos a revogação da taxa de inscrição para os jovens portugueses e lusodescendentes que venham a frequentar esta área. Agora, há aqui uma questão política e ideológica subjacente, que também tem uma dimensão financeira ou económica, nomeadamente destaca esta crítica em relação ao Partido Socialista de se colar às políticas de assimilação linguística. Foi isto que foi referido. Eu tenho que deixar claro que, em termos ideológicos, o Chega está muito à vontade nesta matéria, porque nós fizemos a nossa demarcação muito clara destas tendências globalistas e, como se diz, sem papas na língua, somos assumidamente nacionalistas. Isto é, defendemos a identidade nacional portuguesa e tudo o que ela significa nos aspectos linguísticos, históricos e tradições. Ou seja, não caímos nesta coisa do olhar seletivo sobre o nacionalismo, que apaga tudo o que é bom e deixa só o que é mau, para manipular este conceito sobre o qual se deve discutir muito mais. Mas, além desta questão ideológica que para nós está arrumada, há aqui uma outra dimensão, que é colocar o dedo na ferida, que depois arrasta este tipo de problemas, que é a questão financeira. E como a nossa Comissão aqui de Educação e Ciência tem a ver, sobretudo, neste caso, com o Ministério da Educação,
nós temos insistido, e para isso quero sensibilizar o Conselho das Comunidades Portuguesas, nós temos insistido que o Ministério da Educação é um caso muito sério de má gestão financeira. Muito sério mesmo, pois os recursos não chegam para outro tipo de apoios. Nós temos insistido sistematicamente na extensão excessiva dos currículos escolares, que se tornaram extensos, piores e muito mais caros há 2 décadas. E, portanto, isto é um caso que depois retira verbas, apoios para várias dimensões necessárias do ensino, uma delas esta que estamos aqui a discutir. Mas também gostaria de sensibilizar o Conselho das Comunidades Portuguesas para um outro aspecto da gestão financeira do Ministério da Educação, que são os órgãos intermédios do Ministério, que nós temos que saber para que eles servem, e daquele que é o orçamento anual do Ministério da Educação, 7 mil milhões de euros este ano, nós ainda não temos claro qual é a percentagem e o valor desse montante que efetivamente chegam aos serviços, às escolas, aos professores, àqueles que efetivamente são a razão de ser do sistema de ensino. Portanto, há aqui uma série de organismos sobre os quais nós temos que colocar muitas interrogações, e é este o meu sentido de intervenção. Portanto, a questão ideológica para nós é arrumada, e sensibilizar o Conselho das Comunidades Portuguesas para dar mais atenção à gestão financeira do Estado, no caso do Ministério da Educação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, cumprimento os senhores conselheiros, membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu gostaria de começar por salientar que o PCP, o Partido Comunista Português, defende um programa amplo de qualificação do ensino e de promoção da língua portuguesa no estrangeiro, em particular junto das comunidades portuguesas, portanto dos falantes do português, também uma estratégia que também visa atingir outras comunidades que, não sendo lusofalantes, se aproximam de nós até do ponto de vista cultural e, sobretudo, pela curiosidade ou pela necessidade de conhecer a língua e a cultura portuguesa. E, portanto, para o efeito, temos proposto um conjunto de estratégias integradas que passam, desde logo, pelo reforço do financiamento destinado à promoção da língua, do respectivo ensino e também do ensino e da promoção da cultura portuguesa. Há uma vertente importantíssima, útil a esta estratégia, que passa pela preparação e a concretização de programas articulados entre os Ministérios da Educação, da Cultura e dos Negócios Estrangeiros, com vista a intervenções, portanto, não só junto da diáspora, mas também de outras comunidades, e nesse sentido reveste uma enorme importância a utilização e a valorização da RTP Internacional e da RTP África, designadamente na promoção de cursos, de telecursos, digamos assim, da língua e da cultura, das várias estruturas portuguesas, nomeadamente sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, para a promoção de exposições itinerantes, assim como protocolos com as associações de editores e livreiros e com a Associação de Produtores Fonográficos e a Sociedade Portuguesa de Autores, no sentido da difusão mais ampla possível de livros em português e de discos em português. Reveste também um caráter instrumental importante o apoio aos órgãos de comunicação social de língua portuguesa disseminados pelo estrangeiro, e em particular junto das comunidades portuguesas, e ainda
ainda a necessidade, e agora sim já no plano específico da valorização do ensino do português, a persistente intervenção e insistência junto dos governos dos países onde estão radicadas as nossas comunidades, no sentido de uma efetiva integração do ensino da língua portuguesa. Para esse efeito é fundamental, reveste um papel estratégico central a melhoria das condições dos professores e ainda uma medida estruturante que já aqui foi referida e que tem a ver com a importância da gratuitidade do ensino do português no estrangeiro. Estou mesmo a concluir, Sra. Presidente. Como sabemos, em dezembro passado, o PCP propôs a gratuitidade do ensino português no estrangeiro e esta proposta foi rejeitada pelo PS, com a abstenção do PSD e da Iniciativa Liberal. Rejeição essa que profundamente lamentamos e que resultou em prejuízo das nossas comunidades, disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra de novo aos senhores conselheiros para uma intervenção final. Tem mais 10 minutos, façam favor. Senão, eu posso continuar, se quiser. Nesse caso, eu creio que as intervenções aqui no debate muitas vezes saem na realidade dos objetivos que estão centrados nesta discussão e sobretudo na reflexão que foi aqui introduzida sobre e que surge no fim. O que é uma língua, para que serve em contextos migratórios? Será importante uma língua ser observada e desenvolvida no sentido de continuar viva? Que se pode fazer para fortalecer uma língua em contexto diaspórico, visando a sua vitalidade e, sobretudo, o seu legado intergeracional, o sentimento de pertença e de importância. Isto porque a aprendizagem numa língua, num legado internacional, não é só a transmissão, digamos, não se restringe à língua como sendo um sistema de regras, a um sistema às capacidades comunicacionais, mas, sobretudo, como se molda uma pertença, uma identidade e uma divertência. E isto não se pode confundir o ensino de português numa perspectiva de língua de comunicação internacional, ou mesmo como segunda língua nos países onde o português é língua oficial, portanto, é a segunda língua para muitos. Não se pode fazer isto, confundir tudo isto e meter isto no mesmo saco. Isto requer estratégias diferentes, políticas linguísticas diferentes e políticas diferentes. Daí que esperamos que esta reflexão seja possível fazer com a Comissão de Educação e Ciência, porque nunca foi feita. E, portanto, há uma confusão generalizada em tudo isto. E a confusão generalizada ocorre também, sobretudo, pela intervenção do deputado Paulo Pisco, que normalmente aparece nessas reuniões e depois desaparece. O deputado Paulo Pisco ocorre que não é especialista nesta matéria, ninguém o obriga a ser especialista, mas, em certa medida, ele chega aqui e avança para a semana a alteração à lei, a valorização das comunidades portuguesas. Portanto, o Conselho das Comunidades Portuguesas e no programa do PS vinha a visão estratégica partilhada, que nunca foi partilhada, o Conselho das Comunidades nunca foi consultado, foi sempre subalternizado na governação e nunca foi ouvido absolutamente para nada. Portanto, isto é uma visão paternalista do relacionamento que devia ser um relacionamento dialógico e entre pares, e não é, quer dizer, é uma visão, sobretudo, imposta. Portanto, e vir para aqui misturar outra vez o português como quarta língua do mundo e tudo isto, e prestígio, isto são coisas totalmente diferentes. E, portanto, esperemos que possamos dar continuidade a este diálogo e tentar diferenciar o que se tem que diferenciar. Portanto, repito, nós aqui não... o que nós defendemos, e outra vez, a questão... Nós não podemos ver as ações políticas dirigidas aos portugueses e aos lusodescendentes numa lógica do exterior. E colocar isto é para o deputado Bitar Ribeiro, nós sempre defendemos a mudança de tutela, e não para o Ministério da Educação, para a presidência do Conselho de Ministros. Porque nós queremos estar junto do Primeiro-Ministro, as políticas
para os portugueses no estrangeiro, que não podem continuar a ser vistos numa lógica do exterior, como se não fossem portugueses. Portanto, estas questões têm que ter um outro tratamento e não estar dentro dos engestos da política externa. E, portanto, nós, a este respeito, não fomos deselegantes. Deselegante é o deputado Paulo Pisco ao dizer que nós não nos cumprimentamos aos professores. Agora, os professores estão a ensinar português como língua estrangeira a partir do quadro de referência comum de línguas europeias, com programas português de língua estrangeira, com descritores avaliativos de língua estrangeira e com os professores que têm uma formação insuficiente para tudo isto. As valências dos professores não é como português de língua estrangeira, têm várias valências. Estão a ensinar desde do ano 0, ou do ano 1 ao secundário, portanto, numa perspectiva integral da aprendizagem da língua. Isto é impossível, isto é uma missão ciclópica e, portanto, vir dizer que isto é rigor, é ambição, é assim de qualidade, desculpa, eu vou ali já venho. Portanto, eu peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas para, de uma vez por todas, tentarmos fazer uma discussão séria, abordagem séria sobre estas questões e não uma abordagem em que tudo é metido no mesmo saco. Portanto, repito, isto requer uma continuidade desta reflexão que nós pedimos à Comissão de Educação. Repito, nós andamos nisto há décadas, isto nunca foi feito. E continuamos sempre a misturar coisas que não são misturáveis, quer dizer, são todas importantes, têm todas a sua importância, a sua relevância, mas têm que ter estratégias e abordagens diferentes. Daí, repito, infelizmente, em Portugal não há um documento orientador, identificador das políticas de língua, não há uma lei de quadro de língua, e, portanto, muitas destas questões são muitas vezes têm uma abordagem, repito, um pouco amadora destas questões e um pouco, repito, ad hoc. Sempre soluções ad hoc para tudo isto e, portanto, para terminar, o que consta, os portugueses, as crianças luso-descendentes, hoje estão na relação sinonímica do português de língua de herança e, repito, o português de língua de herança pergunta, e já aqui muita gente, hoje há uma tentativa no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Camões de nós termos um professor único para ensinar português a todo o espaço lusófono. Temos materiais didáticos comuns, um professor comum. Agora, nós estamos a falar de ensinos diferentes. O ensino do português é um ensino da Portugalidade, da brasileiridade, da angolanidade. São ensinos de culturas, de pertenças. Isto não é só ensinar uma língua. E o português europeu é diferente do português brasileiro. E há variedades ainda não estão codificadas. Estas questões não podem ser todas metidas no mesmo saco. Portanto, repito, façamos um apelo aqui à Comissão de Educação e Ciência para darmos continuidade a este debate. Isto não serve foi discutido assim para um pouco discutirmos tudo e mais alguma coisa, quer dizer. Portanto, é um apelo que nós do Conselho Permanente das Comunidades fazemos e sermos ouvidos ou escutados. Portanto, nós não temos... isto são problemas complexos, é matéria complexa, é matéria que pode dividir professores, alunos, administradores, investigadores. Agora, nós temos que falar nisto de uma outra forma, que nunca foi feita. Agradeço, desculpem a minha intervenção, não sei se o Pedro, que foi o primeiro peticionário. Agora é triste, repito, é triste ouvir no Parlamento a intervenção do deputado Paulo Pisco, e esta intervenção é triste ouvi-la, é muito triste, e ser aplaudida, inclusive, pela bancada. É muito triste. Isto é um sentimento que nos revoltou e daí termos feito um manifesto. E repito, nós não representamos o Conselho Regional da Europa, nós representamos o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas e não o Conselho Regional da Europa. Portanto, Senhora Presidente, desculpe este desabafo, mas é um desabafo de muitos anos de incompreensão. E obrigado pela vossa atenção e esperamos que não nos quedemos por aqui. Obrigado. Muito obrigada pela intervenção. Não sei se mais algum senhor conselheiro quererá usar da palavra. Ainda tem aqui algum tempo. Eu acho que o Pedro poderá... Faça favor. Muito obrigado. Eu queria fazer uma intervenção, mas que não fará muito sentido sem a presença do Sr. Deputado Paulo Pisco, portanto, ficarei por aqui. Sendo assim, não há mais nenhuma intervenção.
Resta-me então agradecer. Sim. Foi difícil hoje conciliar a presença de alguns senhores deputados nesta comissão, que também estão simultaneamente na Comissão de Negócios Estrangeiros, e, portanto, daí o Sr. Deputado Paulo Pisco ter-se ausentado, e, portanto, apenas dar esta justificação para também tomarem conhecimento dela. Resta-me então agradecer a vossa intervenção, naturalmente, os contributos que nos deixaram. Se tiverem algum documento que queiram fazer chegar à Comissão, naturalmente que será muito bem-vindo. Muito obrigada, boa tarde e continuação de bom dia. Muito obrigado. Boa tarde.